Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Vishvaro Guratmati Murti Veda Vibhagine Pyo Bhavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê, bom dia a todos vocês, meus queridos do Vedanta Brasil. Nós estamos aqui no terceiro capítulo do Gita, né, as exposições do que é realmente o Karma Yoga visto de ângulos, né, diversos para a facilitação, né, para facilitar a nossa compreensão e assimilação, de modo que a gente possa implementar ou desenvolver, né, esta compreensão que necessariamente precisa ser convertida em determinada atitude, né, em determinada atitude que é aquela fragrância do Karma Yoga. Nós vimos o Lord Krishna apresentando o Karma Yoga de ângulos diferentes, no ângulo inicial muito semelhante à apresentação, né, dos mandamentos, né, que estruturam as normas de condutas das civilizações, das religiões, em geral são apresentadas pelas estruturas religiosas para manter a ordem sem o utilizo da força. Se utiliza o conceito de que Deus ele é um mandante, né, e que nós precisamos ter temor a Deus, porque se nós não seguirmos esses mandamentos, nós seremos punidos, né? Então, nós vimos que este é o primeiro approach, né? A primeira abordagem do Karma Yoga, e é compreensível que seja assim. Mas, na medida que os seres humanos se desenvolvem, crescem, né? Evoluem, eles se tornam aptos a compreender um nível mais sofisticado do Karma Yoga, no qual o indivíduo não é um temente a Deus, de Deus, né? Ele simplesmente é um amante, é um adorador, é um apreciador, né? Então, ele começa a ver a Deus como o giver, né? Aquele que nos deu essa oportunidade de vivermos neste planeta. Todas as expressões de vida são formas conscientes, subconscientes ou inconscientes de desenvolvimento da alma individual. Então, nós temos essa oportunidade, nós sabemos que é uma escola muito difícil, né? Mas, ainda assim, o Karma Yoga, ele desenvolve a capacidade de ver essa escola como uma grande oportunidade, e ele desenvolve um sentimento, né, de que Deus não está aqui para nos punir, né? Mas Deus está aqui para nos conceder essa oportunidade, e ele desenvolve não um temor em relação a Deus, mas um amor, né? Uma reverência, né? Então, este é o segundo ângulo apresentado, né, pelo Lord Krishna, e depois, mais na frente, ele apresenta outros ângulos também, né? O ângulo mais importante, né, é aquele que o Karma Yoga precisa ser visto, né, como uma sadhana espiritual. Por quê? Porque você não somente compreendeu que existe um Criador, né, mas você começa a desenvolver a compreensão das leis deste Criador, os princípios que regem essa escola, os princípios que regem a estrutura do campo dármico, né, e você começa a ver, né, a vida, a sua vida, né, de observação às leis, né, e uma certa atitude de gratidão, né, não de temor, mas de gratidão e amor e reverência a Deus, como um processo de purificação do intelecto, uma purificação da mente. Então, você vê o Karma Yoga como que o melhor e o mais natural preparador ou purificador
da mente do indivíduo, né? Do intelecto do indivíduo, do coração do indivíduo. Então, é um modo natural de nós nos purificarmos, nos refinarmos, nos desenvolvermos e crescermos, né? Então, este é um outro ângulo, né? Karma Yoga como uma das maiores, mais potentes, né, sadhanas de desenvolvimento, né, dessas qualificações que nos permitem a compreensão da nossa natureza absoluta, nossa natureza superior, mas ela precisa iniciar através da compreensão do propósito da vida, o papel do Criador, o papel da criatura, as estruturas, né, os princípios que estruturam a criação, de modo que a gente possa viver sobre o espírito de que a minha vida é uma prática continuada, né, de sadhana espiritual, é uma sadhana espiritual o tempo todo. O que significa isso? Significa que eu compreendo o Criador, compreendo as suas leis, eu tenho gratidão pela oportunidade, eu tenho reverência, as minhas ações são dedicadas a Ele, sob a forma do campo dármico, né? E fazendo isso eu sei que os ganhos que eu tenho são infalíveis, são sempre presentes, porque é o fortalecimento, é a purificação, é o refinamento, né, do meu complexo corpo-mente, é a minha elevação espiritual, é o meu crescimento espiritual. Isso nunca falha, né? Outros ganhos podem falhar, mas quando nós desenvolvemos esta visão, os ganhos são inevitáveis, infalíveis. Mesmo que a gente fracasse no mundo material, a gente está ganhando porque nós desenvolvemos uma habilidade, uma capacidade, né, que é a mais valiosa de todas, que é o espírito, a atitude do Karma Yoga, porque aí qualquer interação dele estará promovendo esta consolidação, ou melhoramento, ou elevação, ou purificação do complexo corpo-mente. Então, esse é o outro ângulo, né? Num outro ângulo ainda, o Lord Krishna apresentou o Karma Yoga como observação do Dharma, né? Para a gente poder viver com esse espírito, nós precisamos de compreender o Dharma, observar o Dharma e mais ou menos vivermos, né, dentro, né, e proteger o Dharma, que é muito importante também, porque, veja bem, isso aqui é uma oportunidade, né? Mas essa oportunidade ela se mantém presente na medida que nós observamos o Dharma. Mas não somente isso, é por isso que o Lord Krishna estava lá insistindo a Arjuna para que ele entrasse naquela guerra para restabelecer o campo dármico, restabelecer as condições sem as quais é impossível nós crescermos neste mundo, né? Se o campo dármico é completamente destruído, não existe possibilidade de que este campo de interação funcione, opere como uma escola que nos permite o crescimento espiritual, porque os valores éticos, morais, todos eles foram violados, o que existe é opressão, violência, terror, né? Medo, e as mentes humanas, num ambiente tamanhamente hostil, elas são incapazes, praticamente, de processar a experiência de tal modo a produzir crescimento ou purificação espiritual. Vocês entendem? Então, o quarto ângulo foi a observação do Dharma, né? Observação do Dharma, se viver em observação do Dharma e em proteção do Dharma, né? E depois ele apresenta né, o Dharma como... Ele apresenta um outro ângulo. Qual é o outro ângulo? É o ângulo da harmonia, né? Uma sadhana espiritual. Prasada, você recebe tudo como prasada, você oferece tudo, né, como dedicação e reverência e doação, né? Você recebe tudo como prasada. E se nós não observarmos o Dharma, nós, né, estaremos incorrendo em papa, né? Então, é mais ou menos isso, esses quatro ângulos, né, do Karma Yoga. E depois o Lord Krishna ele apresenta o Papa, o que é o Papa, o que é o Papa maior de todos, né?
O que é punya, né? Qualquer coisa que obstrua o conhecimento, o autoconhecimento, qualquer coisa que obstrua a minha elevação espiritual, a minha purificação, o meu desenvolvimento espiritual, é papa. De acordo com Vedanta, qualquer coisa que obstrua as minhas buscas, né, o meu processo de elevação, é papa, né? Só mesmo que eu seja muito rico, né, se a minha riqueza representa uma obstrução, um obstáculo, né? Então, aquela riqueza que aparentemente, estou curtindo tanto punya, porque ganhei na loteria 10 milhões de reais, né? Então, eu estou curtindo punya? Não, qualquer coisa, inclusive a riqueza, se ela representar um obstáculo no seu processo de elevação espiritual, né? Aquele dinheiro que você pensa que sim é punya, ele, na verdade, ele é papa, né? Às vezes a gente se engana, tem muitas pessoas aí que encontram circunstâncias de vida mais favoráveis e elas pensam, opa, beleza, olha só, os frutos do meu trabalho espiritual, agora eu vou curtir um pouco de punya, né? Mas se aquele punya representa um obstáculo, né, no meu processo contínuo de elevação espiritual, aquele punya não é punya, ele é um obstáculo, né? O que é um obstáculo? O que é um obstáculo? É papa, é aquilo que obstaculiza, né? Bloqueia o meu processo de crescimento espiritual. Então, nós temos que ter muita atenção, cuidado, para compreender, né, o que é o punya, né, o que é dharma, né, e o modo qual eu tenho que discriminar tudo isso para não ser enganado pelo valor aparente dos objetos que nos oferecem satisfações sensoriais. Naturalmente, o dinheiro, a riqueza, poder, fama, né, nos propiciam muitos prazeres sensoriais, mas os prazeres sensoriais, eles podem se tornar um grande papa se eles fizerem, né, se eles custarem, né, o meu desenvolvimento espiritual, se eles forem, né, como é que se diz, em detrimento, se eles se tornarem em detrimento do meu crescimento espiritual, porque agora não tem tempo para crescimento espiritual, porque eu tenho tanto punya aqui, vou dar um tempo, vou curtir esse punya aqui, entendeu? Aí o punya já não é punya, né, Marcelo? Ele já se torna um papa. É a causa de perdição, né? Por quê? Porque a espiritualidade é colocar em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano, em quinto plano. Por outro lado, você pode ser pobre, mas essa pobreza pode ser um estímulo para você, né, acender ainda mais a chama da sua espiritualidade, do desejo pelo autoconhecimento, né? Então, naquele verso anterior, ele falava sobre isso, né? Que o que ele falava? Punya, qualquer coisa que promova o crescimento espiritual, e papa, qualquer coisa que obstrua o crescimento espiritual. É chamado, isso nós vimos no anterior, no verso anterior, né? Que diz que todos os papas irão embora se nós vivermos segundo o espírito do Karma Yoga. E qual é o papa mais elevado que existe, né? A obstrução mais elevada para a nossa espiritualidade a mais primordial, é a destruição, é a ilusão, a desilusão, né? Que é um aviveka absoluto, né? Que significa a incapacidade de discriminar. Eu vivi guiado, né, pelos prazeres, desejos por objetos e prazeres sensoriais, né? E fui perdendo, né? Perdendo o meu caminho espiritual de tal modo, me desenvolvendo no caminho material, né? E aí eu acabei completamente iludido pela realidade do mundo, como se o mundo pudesse realmente, né, ser uma fonte de crescimento, o mundo e todas as promessas de felicidades através dos prazeres sensoriais, né? Então, nós vimos isso, né? A viveka, a não discriminação, o moha, né? A ilusão completa, a confusão, né? entre o que me aproxima, né,
do autoconhecimento, e o que me afasta do autoconhecimento é esta incapacidade de discriminar, de discernir, de compreender o que está me trazendo mais próximo, o que está promovendo a minha elevação, o meu crescimento, entendeu? A minha transcendência interior, né? Então, a minha indiscriminação vai realmente ser a causa primordial, por isso que é colocado aqui que é a causa principal, porque se a gente perdeu o Viveka, a discriminação, a gente está ferrado, né? A gente perdeu praticamente tudo, né? Você vê que eles colocam, né? Nossas escrituras colocam que o Viveka, a discriminação, é o primeiro entre os 4 Ds, entre os 4 qualificações necessárias, né? Porque se a gente perde o discernimento, a discriminação, né? Aí a gente já não consegue mais viver, né? Interagir ou direcionar a nossa vida, né? Para o nosso crescimento, elevação. A gente está vivendo sem aquela discriminação necessária, a gente está vivendo emocionalmente, impulsionado por nossas vasanas, desejos e aversões, e vivendo assim a gente vai criando sempre mais samsara, vai criando sempre mais não discriminação, é um ciclo vicioso. Ok. Então, aqui no finalzinho dessa passagem, eu estou fazendo uma retrospectiva antes de entrarmos no próximo verso. O que é mudança de atitude? Depende de conhecimento, nós vimos isso na aula anterior, né? Não, eu estou com uma atitude muito negativa aqui. Como é que você desenvolveu ela? Eu estou com 70 anos, cara, eu desenvolvi desde pequenininha essa atitude negativa. Aí você vai no terapista, né, no psicólogo, e vai dizer, olha, essa é uma atitude negativa, ela está causando muito sofrimento para você e os outros ao seu redor, você precisa mudar, tá? Então, como é que eu faço para mudar? Muito simples, né? Toda vez que ela aparecer, você dá um tapa na cara dela que ela desaparece, né? Então, você vai combater a atitude e vai substituí-la com uma atitude diferente, né? Então, aqui o Swami Dayananda, né, e aqui o Swami Ji está reforçando esse conceito que eu vi pela primeira vez apresentado pelo Dayananda, é que qualquer mudança de atitude é um trabalho árduo, é um trabalho difícil. Quanto mais arraigada seja uma atitude negativa, né, mais difícil é erradicá-la, né? Simplesmente, né, neutralizá-la, ou removê-la, ou cancelá-la, ou transformá-la, né, ou substituí-la, né, porque ela está arraigada. Então, o que vai neutralizar ou cancelar esta atitude? Nós queremos desenvolver a atitude do Karma Yoga. Nós temos uma atitude, né, do materialista, do ingrato, aquele que pensa que eu sou o centro da vida e eu estou aqui para satisfazer os meus desejos, eu sou uma vítima sempre que os meus desejos não estão, né, sendo apresentados, obtidos, né, realizados. Então, essa mudança de atitude, né, dependendo do quanto arraigada ela esteja, vai depender de muitas coisas, entre elas a força de vontade. A identificação do problema é o primeiro passo. Depois, eu preciso de fazer o quê? Eu preciso de compreender essa ignorância, entendeu? E isso é o que está dizendo aqui. É somente através do conhecimento, da compreensão. Você não consegue causar uma mudança de atitude, a menos que você promova uma mudança cognitiva, você vai compreender o contexto daquela ignorância, entendeu? Você vai compreender, né, a textura, o quanto esta ignorância está te fazendo mal, nos fazendo mal, prejudicando os outros, né? Então, uma compreensão profunda, compreensão de causa e efeito, né? Da onde que determinadas tendências foram desenvolvidas, e toda vez que eu manifesto uma atitude negativa, como a atitude apresentada nessas passagens do Swami aqui, uma atitude de ingratidão para com Ishvara, entendeu? Então, eu tenho que compreender tudo isso sob a luz dos ensinamentos do Vedanta também, não só sob a luz dos ensinamentos da psicologia, entendeu? Mas sob a luz da psicologia universal apresentada pelo Bhagavad Gita.
é uma psicologia simples, mas, ao mesmo tempo, extremamente sutil e profunda, né? Eu não tenho controle sobre os resultados das minhas ações, eu tenho um controle relativo sobre as minhas ações, eu sou responsável pelas minhas ações, mas, ainda assim, eu estou sob pressão de uma ignorância cósmica universal que ainda me opera, portanto, eu preciso lutar contra essa ignorância cósmica, né? Porque existe uma relação, uma conexão entre as minhas palavras e ações e as minhas circunstâncias de vida. Portanto, eu preciso compreender este ciclo, né? Vasana, desejos, palavras, ações, vasanas, né? Esse ciclo retroalimentado, né? Eu preciso compreender, aí eu preciso compreender que embora eu possa disciplinar minhas palavras e ações, eu possa desenvolver uma atitude melhor, eu ainda assim só irei conseguir desenvolver essa atitude do Karma Yoga se eu compreender muito profundamente uma das coisas que a infantilidade humana tem uma dificuldade enorme de compreender, que é: eu não tenho controle sobre o meu destino, eu não tenho controle sobre os resultados das minhas ações. Tudo isso cabe a Ishvara, e eu preciso compreender isso profundamente, deixando tudo isso por conta do Lorde e recebendo o que quer que seja, me seja retribuído como praçada, como nós vimos, né? Então, essa mudança de atitude requer uma mudança de conhecimento, uma mudança cognitiva muito profunda, que é pura psicologia. Entendeu? A psicologia do Vedanta, entendeu? Eu não tenho controle sobre o meu destino, né? As coisas não serão como eu quero, eu não posso continuar vivendo como uma criança, dizendo que eu quero, quando quero, do modo que eu quero, né? E se não me derem, se Deus não satisfaz os meus desejos, eu dou chilique. E eu vou acusar muita gente, inclusive eu vou acusar Deus, como Deus é ingrato. Eu sou ingrato e eu estou acusando, Deus é ingrato. Não é assim, Marcelo? Inversão total. Em vez de buscar falhas em Deus, falhas no mundo, eu tenho que me voltar para o conhecimento revelado pelos Vedas, ok? Eu preciso me tornar um buscador espiritual. Aí eu vou começar a resolver este problema emocional que contribuiu para a minha aviveka, a destruição, o comprometimento da minha faculdade de discernimento, que acabou produzindo uma condição samsárica muito grave, chamada moha, ou total ilusão ou desilusão a respeito do que é certo e o que é errado, o que me eleva e o que me destrói. Ok. Isso mais ou menos foi o que foi visto no verso 13. Aquelas atitudes que nós precisamos desenvolver, entre elas a atitude, né? Aquela atitude que é o espírito do Karma Yoga, né? De doar, né? De contribuir, de adicionar valor, né? Então, essa atitude, ela é apresentada como altruísta, né? É daquele que dá, que é mais interessado em contribuir, dar, do que extrair, né? Então, esta atitude, este espírito do Karma Yoga, ele conduz ao nosso conhecimento, né, espiritual, desenvolvimento espiritual, né? Ok. O verso 14, todos os seres nascem do alimento, a comida nasce da chuva, a chuva sai de yajna, e yajna nasce do karma. Então, esse é um verso muito bonito, nós iniciamos na última aula, né? Então, a chuva, a água, né? Toda vez que os nossos astronautas ou cientistas, né, buscam compreender, né, outros planetas, as condições, né,
dos outros planetas, eles querem saber se tem vida. Então, para saber se tem vida, eles têm que definir, né, identificar se tem água, né? A água é a fonte da vida, né? Entre outros elementos, né? O calor, o fogo também, fundamentalmente todos os elementos são básicos, né? Mas a água é importante porque sem a água não existe a possibilidade de nutrimento para os seres vivos, né? A água irá produzir, conceder, né, a possibilidade de crescimento de determinados nutrientes para os seres vivos. A gente vê isso no reino vegetal, sem água, né? As nossas florestas desaparecem, né? No reino animal também, né? E no reino humano também. E a chuva, ele diz assim, a chuva vem de uma atitude de Dharma, Yajna. Yajna tem diversos significados, mas ela representa uma atitude do ponto de vista do ser humano de observação das leis, dos princípios cósmicos harmonizados. Então, é aquela observação do Dharma como uma harmonia entre todos os seres, né, sentientes e insentientes. Então, tudo vive dentro dessa harmonia. Essa harmonia é muito frequentemente apresentada como a estrutura do Dharma, e aqui nós vemos um outro termo, yajna, né, a harmonia da natureza, a harmonia cósmica, né? Então, as chuvas, elas são produtos dessa harmonia. E esta harmonia, ela nasce do karma, das ações, o ciclo, causalidade, né? Então, causa e efeito, causa e efeito. Então, é um verso muito bacana que o Swami vai desdobrar de modo muito lindo aqui. Então, aqui nós vemos que o Krishna, né, apresenta o Karma Yoga como a observação do Dharma. Dharma é aquilo que mantém a harmonia da criação. A nossa vida está interligada com o meio ambiente e com as estações do ano. As plantas não criarão problemas ambientais. Os outros animais também não criarão desarmonia. Todos eles foram programados para viver em harmonia, né? Aí o Siddhem vira para mim e diz assim, putz, eu queria ser um animal comum, não um animal humano, porque agora eu estou aqui como um animal humano e eu tenho que fazer um esforço monstruoso para tentar viver em harmonia. E os outros animais não humanos vivem em harmonia sem nenhum esforço, né? Então, será que isso é realmente um processo de evolução? Que eu parti do reino mineral para o reino vegetal, para o reino animal, e aí, por méritos kármicos, eu nasci num corpo humanoide. Não, agora eu tenho um corpo humano, significa eu tenho uma inteligência, uma faculdade de discriminação que me dá a possibilidade de ser autoconsciente e consciente do meu meio ambiente, né? Mas, ainda assim, ela me cria um problema enorme, porque ela extrai de mim aquele programa básico que me coloca sempre em harmonia com as leis do campo. Agora, para mim receber esse livre-arbítrio, eu fui negado esta programação direta de estar sempre em harmonia com o meio ambiente. Vocês compreendem a nossa problemática? A problemática de nós, né, havermos esse livre-arbítrio, né, esta capacidade inteligente, né, autoconsciente, né, de perceber, de escolher, né? Então, eu não tenho mais aquele programa instintivo de sempre estar em harmonia com o Dharma. Eu tenho que ficar observando o tempo todo. Por quê? Porque agora eu sou movido por escolhas, né? E eu tendo a escolher aquilo que me dá prazer sensorial. Eu tendo a escolher aquilo que me dá prazer emocional. Eu penso em mim, eu e meu, né? Então, esta tendência é porque nós recebemos um instrumento de experiência, né, sensorial, através de 5 canais e uma mente que coordena tudo isso, e aí a gente fica preso nessas. Eu quero experimentar aquilo que me dá prazer em qualquer nível que seja, né?
E aí as escrituras dizem, olha, o segredo aí para vocês, humanoides, é vocês seguirem este Dharma. E aqui estão as escrituras, Bhukt, né? Agora vocês têm que observar e viver em harmonia, né? Aí o Felipe coça a cabeça, putz, na última vida eu era um gatinho, não tinha nenhum problema como esse, né? E agora eu estou aqui tendo que, né, passar por todo esse dilema, né? Então, viver em harmonia com o meio ambiente, ele se torna um problema para os seres humanos, né? É o livre-arbítrio, né? É a capacidade do intelecto, Buddhi Shakti, esta energia intelectual, esta inteligência tão poderosa, né? Que ela pode nos dar a possibilidade de que qual é o lado positivo, qual é o ganho deste intelecto humano, qual é aquilo que nos permite realmente, né, aceitar e dizer, não, é realmente uma bênção nascer, né, como um ser humano, né? É o quê? É a possibilidade, né, de crescer, desenvolver, né, até o ponto que eu possa, né, me elevar espiritualmente, desenvolver diversas qualificações, qualidades, né, do ponto de vista mental, emocional, espiritual, intelectual, né, me tornar uma pessoa sempre mais pura e elevada, né? Por quê? Porque a escola da vida é uma escola para o processo de elevação espiritual. Esta é a oportunidade. E eu, como uma barata, eu como um inseto, eu como uma galinha, eu não tenho muitas possibilidades de acelerar esse crescimento natural, né? Esse crescimento, que é um movimento espontâneo das espécies de evolução, é muito lento. Quando nós temos esse livre-arbítrio humano, a gente pode, né? Se nós realmente fizermos os nossos esforços, né? Mas sem esse livre-arbítrio, a gente é simplesmente deixado por conta desse processo, né, lento, gradual, de que você jamais viola o campo, mas você jamais pode produzir um crescimento espiritual significativo como uma galinha, né? Então, este é o preço do livre-arbítrio, que pode até mesmo destruir o seu meio ambiente, como nós sabemos, né? Principalmente quando as pessoas vão se afastando dos Vedas, as pessoas vão se afastando das escrituras reveladas pelo Lorde para facilitar a nossa interação com o campo, facilitar a nós a problemática de haver esse livre-arbítrio, que é uma faca de dois gumes, que pode me elevar espiritualmente, mas pode me destruir, pode criar um paraíso neste planeta, mas pode criar um inferno neste planeta. Então, este é o problema do livre-arbítrio, né? Ele é capaz até mesmo de destruir, né, um mundo. Aí o Swami diz assim, um tigre pode destruir, comer alguns outros seres, mas jamais um tigre, um leão, ele pode realmente criar uma bomba atômica e acabar com a vida no inteiro planeta, né? Mas o intelecto humano tem esse potencial. Portanto, nós precisamos compreender o que é o Dharma, né? Você não quer saber o que é Deus, tudo bem. Você não quer saber o que é a libertação do samsara, tudo bem. Você não acredita em Punya Papa, tudo bem. Mas compreenda que existe uma harmonia, observe o seu meio ambiente, observe que todos os seres vivem em harmonia com este princípio chamado Dharma, né? Entre em harmonia com este princípio que rege toda a criação, né? Você pode ser o maior dos ateus, etc., né? Ainda assim, observe, né? Seja um cientista, pelo menos, mais ou menos, que pelo menos observa a harmonia do Dharma, né? De modo que você comece a conectar os pontos e ver, é melhor me harmonizar a esses princípios cósmicos, né? Então, o Swami apresenta o conceito, né, do oxigênio para respirar e o CO2, né, que o reino vegetal ele emite, né? Então, existe um equilíbrio em tudo isso, né? E se a gente não compreender esta harmonia, este equilíbrio, né,
a gente pode começar a dizer, não, deixa eu tirar essas árvores daqui, né? Deixa eu construir mais e mais calçadas de concreto por aqui, por ali, né? Cidades de concreto. Então, existe um equilíbrio que, independentemente do ser humano ser uma pessoa religiosa, espiritual, ele precisa compreender que existe esse equilíbrio da natureza, né? Para ele, pelo menos, não destruir o seu meio ambiente, né? Mas o que a gente faz? Nós, os humanos, os humanoides desses planetas, né? Nós, os gurus dos devas, na cidade, nas nossas cidades, a população ela fica aumentando de modo desproporcional. E, proporcionalmente com o aumento, a concentração demográfica, né? O problema não é o aumento da população, é a densidade demográfica, é trazer todas as pessoas em áreas, né, densas, concentradas, e assim toda aquela área ela perde o equilíbrio entre o mundo vegetal e o mundo animal, né? Então, o que nós fazemos? A gente vai derrubando todas as árvores para criar cidades enormes, milhões, 20, 30 milhões de pessoas, porque ali, sim, muita produção, muitos recursos, né? Muita gente ficando rica e ainda assim a gente está lá destruindo o nosso meio ambiente, né? Então, qualquer intelecto ele seria capaz de entender esse equilíbrio ou desequilíbrio entre o ser humano e a natureza, né? Mas o que acontece? Os indivíduos extremamente materialistas, eles perderam a capacidade intelectual de, pelo menos, observar a harmonia do meio ambiente e evitá-la, né? Não importa, mesmo, você não precisa ser uma pessoa religiosa, espiritual, para observar tudo isso, mas a ganância, o desejo pelo ganho material, né, é tal que as pessoas dizem, a minha vida é curta, né? Eu ouvi dizer que existe somente uma vida, é melhor eu curtir essa vida, né? E eu quero o que eu quero o mais rapidamente possível. As próximas gerações é que se danem, né? Este é o conceito. Por quê? Porque eu não acredito em reencarnação. Vocês já pensaram que não acreditar em reencarnação é o máximo, né? O máximo da expressão do materialismo, né? Se eu não acredito em reencarnação, eu acredito na matéria, eu acredito que a vida realmente, né, é somente o corpo físico. E do corpo físico se origina uma mente, né? Então, eu penso, não, é tudo aqui, é matéria e essa consciência humana, ela é um subproduto da matéria e quando o corpo acabou, esta mente acabou. Portanto, eles não acreditam em reencarnação porque eles acreditam que a verdade é a matéria e a mente é um subproduto da matéria, tudo invertido. Então, essas pessoas, né, materialistas que não acreditam, né, que exista vida independentemente da matéria, né, elas são, como é que se diz? Elas querem resultados imediatos, imediatistas, né? Elas não querem esperar, elas não querem nem se preocupar em deixar alguma coisa para os seus netos, né? Como a gente vê muito frequentemente. No final das contas, todos nós sofremos, todos nós perdemos, né? Ninguém vence com esta atitude de promoção do desequilíbrio do Dharma, desequilíbrio da harmonia, né, natural. Né? O ciclo, todos os ciclos indicam harmonia, o ciclo do nitrogênio, do dióxido de carbono, o ciclo da água, é um belo ciclo. Os ciclos são necessários na criação por causa de uma lei. Qual é esta lei? Aqui ele apresenta. O Swami é um estudante da ciência também, né? E qual é essa lei? A lei da conservação da energia, conservação da matéria e da energia, né? Então, existe uma lei de conservação de energia, e isso, né, é responsável por esses ciclos, né, harmônicos, né, entre todos os elementos. Desta forma, nunca podemos produzir nada infinitamente, pois estamos produzindo desarranjos em outro lugar. Da mesma forma, nós não podemos
consumir recursos naturais infinitamente num planeta no qual os recursos são finitos, não é autossustentável, não é observação do ciclo da harmonia entre os elementos, não é, né? Então, as pessoas, elas ignoram todos esses dados de fatos, né, evidentes. Mas Krishna toma um desses ciclos, né, o ciclo da água e do alimento, ele tira este ciclo, do ciclo da água e do alimento, como exemplo para mostrar a harmonia da criação que precisa ser reconhecida, identificada e respeitada, mesmo que você não acredite em Deus. Se o seu Deus é o Deus matéria, se o seu Deus é o Deus criação, se o seu Deus é o Deus natureza, não importa. Observe, pelo menos, que existem ciclos, existe harmonia, né? Existe uma estrutura inteligente que precisa ser observada e respeitada. Senão a gente destrói realmente tudo, né? E qual é este ciclo que o Lord Krishna está tomando como exemplo, né? Observe o verso, né? O verso 14. Todos os seres nascem e se sustentam por Anam sozinho. Comida. Sem comida, não podemos sobreviver. Então, não se trata de uma descoberta nova, uma grande descoberta científica, pois todos nós sabemos, né? Se não existe o alimento, não existe a vida, isso para todos os seres, né? Se não existe água, não existe alimento, se não existe alimento, não existe seres vivos, né? Este é o ciclo que o Lord Krishna apresenta neste verso 14. Todos os seres nascem do alimento nasce da chuva, a chuva nasce desta harmonia, destes ciclos da natureza, e esta harmonia nasce do karma, Depois ele vai fechar, explicar por que o karma está ligado em tudo isso, né? Vocês já compreenderam um pouco aonde essa conversa está nos conduzindo, né? Não se trata de uma grande descoberta científica, nós sabemos muito bem, né? Se eu parar de comer por um mês, né, eu talvez morra, provavelmente eu vou morrer, porque eu sou magrinho, não tenho reservas de gorduras, etc, etc. Então, poderá ocorrer que talvez eu não viva. Portanto, este corpo nasce da comida. Este Bhutani, aqui Bhutani significa seres vivos, todos eles nascem da comida. Anam não significa apenas arroz, porque existe a palavra Anam, muitas vezes na Índia se refere para arroz, né? Anam se refere aqui a todos os alimentos, tudo que sirva como nutrição ou nutriente para qualquer seres vivos, né? E como é que este Anam surge? Surge das chuvas. Devido às chuvas, somente assim os alimentos nascem. E sem as chuvas não podemos produzir a comida. Pode-se ter sementes suficientes, mas as sementes por si não bastam. Nós precisamos do H2O, né? Portanto, Krishna afirma que em um ano em que não existe a chuva em Tiruvannamalai, né? O que ocorre? Os rios começam a secar, né? As secas se tornam intensas, né? E aí tem problemas de disputas na Índia, né? A Índia, ali no sul da Índia, onde eu estive por alguns anos, né, repetidamente ali, é um problema, porque às vezes a seca piorava, aí era crise econômica, crise social, conflitos entre esta região e aquela região, né, este município e aquele município, vocês estão tirando muita água do pouco que ainda tem, e outros aqui, vocês estão cavando muito poços, aí está faltando água no lençol. É uma crise política também, social, né? Porque todo mundo necessita da água, né?
E, por outro lado, quando tem chuva em abundância, o que ocorre na Índia? Né? Aí, inundações, né? Desastres, né? Calamidades. Né? Aí a gente fica o quê? A gente fica, né, reclamando da água, pobre água. Né? Então, ela só está causando calamidades porque nós não observamos determinados princípios naturais, né? De modo que a gente pudesse se organizar de modo, né, que as águas pudessem naturalmente, né, fluir através dos rios, para que nós pudéssemos retirar um pouco delas para a nossa sobrevivência, para a agricultura, e deixando que o resto das águas retornassem para o oceano. A gente não observando, né, o Dharma, esta harmonia, né, a gente começou a fazer toda essa confusão, aí ocorrem as calamidades, as inundações. Aí, de novo, a gente fica de mal com Deus, a gente fica reclamando de tudo, nós não somos mais gratos a Ishvara, nós somos ingratos, né? Ok. Até mesmo guerras ocorrem por causa da água. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Nos séculos passados, se falava muito sobre o ouro de yellow gold, né? O ouro amarelo, né? O ouro brilhante, o amarelo brilhante, o ouro amarelo. Aí depois, né, nos últimos séculos da nossa revolução industrial, né, se falava muito do ouro negro, né? O ouro negro, como nós sabemos, é o petróleo, essa fonte de energia, né, abundante que a gente, 2 séculos atrás, encontrava até mesmo nas superfícies em algumas áreas, né, partes do planeta. Né? Então, o ouro amarelo, o ouro negro, e agora se fala, já da década, se fala sobre o ouro azul, the blue gold. Então, o ouro azul é o que? É a água, que é realmente aquilo que é mais valioso do que o petróleo e do que o ouro, né? Porque sem água não existe a vida, né? Então, guerras já estão sendo travadas, saibamos ou não, mas muitas das guerras, principalmente guerras, né, pela disputa do Brasil, estão sendo travadas, guerras sofisticadas e quinta geração, por causa de diversos recursos do Brasil, inclusive da água potável. Né? Então, é o ouro azul que todo mundo quer, sem o qual não existe a vida. Né? Portanto, a chuva é a maior bênção do Lorde Ishvara, indispensável para a nossa sobrevivência. Todavia, quando a chuva vem muito forte, a gente se reclama, a gente se lamenta, mas isso é principalmente porque nós começamos a agir de modo indevido e criamos disfunções, né, na natureza, de tal modo que os rios, né, poluição ou outras coisas, né, e tem um monte de coisas que são responsáveis por esses extremos, né, esses extremos de como se diz, climáticos, né, os cataclismos climáticos, né? Portanto, Krishna afirma que os seres vivos nascem da comida e que comida nasce da chuva. E como se origina a chuva, o ser humano pode produzir a chuva, de novo, tudo depende da chuva, tudo depende da água. E quem é que vai produzir a água? Né? Quem é que vai produzir a chuva? Né? A chuva, a água nasce das chuvas, né? Existem diversos fatores, né, colaborando para a formação de nuvens, né? Quem é que vai produzir essa chuva, né? Aí ele fala que esse papo furado da ciência, né, dessa ciência avançada, que diz que agora nós temos a tecnologia para criar a chuva, né? Aí o Swami diz, eu que sou interessado em ciência, fiquei todo excitado, porque se a gente pode produzir chuva, então nossos problemas estão resolvidos, né? Porque aí a gente não depende mais do clima, né? Não estamos à mercê dessas
desses fatores fora do nosso controle. Por quê? Porque a gente sabe criar nuvens e produzir chuva, né? Então, ele falou que ele ficou muito feliz quando ouviu desse problema, né? Essa descoberta, né? Suposta descoberta, né? Pensando que fosse uma descoberta de fato, uma capacidade de fato. Mas aí, rapidamente, ele foi investigar a notícia e ele descobriu que o ser humano não sabe produzir chuva. Ele sabe precipitar a água da chuva nas nuvens. Ele sabe direcionar as nuvens para um lado aqui ou para um lado ali. Mas quem é que produz as chuvas? Quem é que produz as nuvens? Quem é que carrega as nuvens com partículas de águas infinitas, minúsculas, né? E infinitas? Então, o ser humano não é capaz de produzir chuva. Ele não é capaz de produzir chuva porque ele não é capaz de produzir nuvens naturais, né? Então, no final das contas, todos nós dependemos do Criador. O Criador é que cria as nuvens, que cria a chuva, que nos propicia os rios, que nos propicia a cultivação, e etc., etc., né? Eles sabem se manipular, eles sabem precipitar chuva, né? Sabem mover chuvas de um lugar para o outro, eles sabem causar seca. Tudo isso foi weaponized, como é que se diz? Foram convertidos em armas de guerra. O ser humano é incrível, a ciência, cara, ela sempre é utilizada principalmente para fins militares. Infelizmente, essa é a realidade. Qualquer pessoa que não esteja vivendo no mundo da fantasia já deve ter observado isso. Então, se existe uma ciência, uma tecnologia capaz de precipitar e mover as nuvens de um lugar para o outro, jogar chuva mais para lá e menos para cá, isso já no início foi desenvolvido por trás das cortinas como forma, né, como se diz? Arma militar, né? de equipamentos militares, não, tecnologia militar, ok? Então, infelizmente, este é a natureza do homem, né? Então, isso tudo eles conseguem fazer. Produzir as nuvens? Não. A mesma coisa com os bebês, naquela época do bebê de proveta, o Swamiji ficou muito feliz, sabendo, olha só que coisa, a gente pode criar bebê agora. Aí depois ele foi ver que não era bem assim. Por quê? Porque ainda assim eles necessitavam de uma mãe e de um pai, né, para produzir, né, os elementos básicos, né, para que aqueles elementos fossem colocados numa proveta. O dom da criação, o dom da vida está sempre presente e sempre pertencem a Ishvara, o Criador. Do mesmo modo, os cientistas jamais irão produzir a chuva, né? Porque eles não sabem como criar nuvens, né? Eles sabem como precipitar ou mover as nuvens. Eu não estou criticando a ciência, diz o Swamiji. Eu sou um admirador da ciência, eu sou um estudante da ciência. Ao falar sobre as escrituras, não confunda, não estou rebaixando a ciência. A ciência é um bem através do qual, né, pode-se fazer as nuvens derramar a chuva em determinadas áreas. Caso contrário, a chuva poderia se mover para o oceano e cair de volta no oceano. Fundamentalmente, esta ciência de controle do tempo, né, da weather control, HAARP, né, HAARP, weather control. Eu não sei se vocês conhecem. Esta ciência, ela existe há muitas décadas, né? E ela é uma bênção, porque a gente poderia conduzir as nuvens, né, para áreas, né, agrícolas, ao invés de deixar essas nuvens caírem no meio de uma metrópole, como São Paulo, causando danos monstruosos. Não, tem aqui, está chegando essas nuvens aqui, vai explodir em São Paulo, senão vamos levar ela para fora, nas áreas das agriculturas, distribuí-las lá, né? Mas a gente tem muita água lá, então tá, então vamos jogá-la de volta para o oceano.
né? A gente não precisa dessas nuvens. Então, esta seria o utilísio inteligente, dármico, né? Da ciência, da tecnologia, mas, infelizmente, a ciência acaba servindo propósitos militares, né? Isto é inegável. Mas ele está dizendo, a ciência deveria ser boa se as pessoas fossem espiritualmente desenvolvidas, crescidas, o desenvolvimento de muita tecnologia e ciência na mão de pessoas espiritualmente atrofiadas, entendeu? É um perigo monstruoso, porque elas vão utilizar essas ciências, essas tecnologias, para os seus interesses pessoais de poder, controle, manipulação, eu, meu, minha nação, meu grupo, né? Esta loucura humana que é um subproduto de mentes absolutamente destruídas, sem nenhuma compreensão espiritual, sem nenhuma atitude ou espírito, né? Que observa a harmonia entre os seres, a harmonia destas ordens naturais, né? Então, este é o problema nosso, né? O problema não é na ciência, o problema é o que fazem da ciência, né? Nós sabemos isso, né? O Tesla já dizia, né? Quando falava sobre energia, que tudo é energia, a energia pode ser usada, ela pode gerar fontes de energia para todo o planeta e ela é praticamente de custo zero, etc, etc. Aí eles foram lá e, bum, né? Suprimiram tudo aquilo. Por quê? Não dá lucro, né? Sem lucro não tem modo de eu controlar, né? De eu crescer, de eu possuir tudo. Portanto, quem é responsável pela chuva é um fator invisível chamado Yajna. Yajna é esta harmonia cósmica, né? Essa harmonia da natureza. Então, quem é responsável pela chuva? A harmonia da natureza, né? E nós, seres humanos, podemos impactar essa harmonia da natureza? Sim. Os outros seres, animais e vegetais, podem impactar a harmonia da natureza? Não. Nós podemos, sim, nós podemos. Nós podemos impactar negativamente ou positivamente. Positivamente, a gente não precisaria, porque ela já é em equilíbrio, a gente precisaria de não impactar negativamente. Então, o Dharma aqui, né, esse último aspecto, né, quando ele diz nesse verso, que esta harmonia nasce do karma. O karma se refere, né, às ações dos seres humanos, os únicos seres com este livre-arbítrio, com esta capacidade de interagir e responder aos estímulos. Se nós não respondemos observando, né, o Dharma, os nossos karmas terão impactos negativos. E, infelizmente, a grande maioria de todos nós, a grandíssima maioria de todos nós, não observa o Dharma e apresenta karmas que oferecem, né, produzem um impacto extremamente negativo nesta harmonia cósmica natural, referida como Yajna, ok? É por causa de Punya que a chuva ocorre, né? Punya. Às vezes é chamado de Puja. O que é responsável pela chuva, né? Aqui ele apresenta a harmonia invisível, um fator invisível, o fator visível é chamado Yajna, que às vezes é referido como Punya. Por quê? Porque Punya é o resultado deste equilíbrio, desta harmonia da natureza, né? Ok. Por causa de Punya, a chuva ocorre, né? Então, a chuva deve sempre ser vista como, né, Punya, né? Porque através da chuva nós temos a água, através da água nós temos alimentos, e através dos alimentos nós temos a vida. Então, por que você está falando de Punya, né? Por causa de Punya, como é que você está conectando Punya com a chuva, né? Se você tiver que entender Punya na linguagem científica, lembre-se que Punya
significa um equilíbrio ou harmonia cósmica, né? Nós estamos acostumados a observar, né, ou a interpretar Punya como resultados ou circunstâncias favoráveis, né? Mas aqui, Punya, no seu significado mais científico, né, significa a harmonia cósmica. E, naturalmente, né, existe um Punya, existe algo mais favorável do que uma harmonia cósmica, um equilíbrio de tudo e de todos, né? Imagina se nós conseguíssemos viver em total harmonia com tudo e com todos, né? Então, seria a circunstância mais favorável, seria o Punya mais elevado nesse sentido, né? Somente quando existe uma harmonia, um grande, profundo harmonia e equilíbrio, né, existe o Punya. Então, a natureza, a chuva, naturalmente a chuva virá no seu período certo, né? As estações, elas permanecem variadas, né? É uma harmonia natural que os nossos antepassados, né, observavam até 50, até 100, 200 anos, elas eram, né, mais previsíveis, né, essas estações, né? Portanto, em nossa tradição védica, eles sempre consideram a chuva como o teste decisivo para ver se a harmonia, né, se este Punya, esta harmonia cósmica está em equilíbrio ecológico ou não. Então, qual é o teste decisivo, segundo os Vedas? É observar se as estações estão ocorrendo como no passado, né? Naqueles dias, a linguagem científica não estava disponível. Nos dias de hoje, se fala de equilíbrio ecológico, né? Naquele tempo, se falava de Punya, né? O Punya está intacto. Existe realmente, né, um equilíbrio, uma harmonia, de tal modo que as estações elas se sucedem naturalmente e nós temos uma previsibilidade que nos permite planejar as nossas agriculturas, né? O Alexandre sabe bem disso, né? Então, o Punya, mas hoje em dia, por causa do avanço da ciência, nós podemos usar a linguagem da ciência, que nos explica se nós cortarmos todas as florestas do planeta, né? A formação das nuvens serão comprometidas, né? Elas não serão formadas devidamente. E as chuvas não ocorrerão como antigamente. Assim sendo, o desmatamento desenfreado é entendido como um impacto negativo, né? Uma causa que atribui, né, a esse desequilíbrio dessas harmonias, né? Até mesmo a poluição excessiva, né? O consumo de nossos recursos naturais de modo desequilibrado, de modo não sustentável. Tudo isso, né, irá contribuir para a ruptura desta harmonia cósmica, né? Hoje em dia, você usa a palavra equilíbrio ecológico, ou harmonia ecológica. Naqueles dias, nós utilizávamos o termo yajanaha. Portanto, então, você agora é capaz de ver a conexão entre o quê? A conexão entre o quê? Entre a chuva, as nuvens, as chuvas, a água, o alimento e os seres vivos, né? Os seres vivos nascem da comida, a comida nasce da chuva e a chuva nasce do Dharma. Agora a gente voltou para o Dharma, depende do karma, a observação, as ações dos seres vivos, dos seres humanos, aqueles que podem impactar este equilíbrio cósmico, a observação dessas leis em equilíbrio são fundamentais. Então, o karma de uma civilização irá definir, né, se nós teremos a chuva suficiente, a harmonia, né, bem estruturada, bem equilibrada. Então, tudo isso, no final das contas, depende do karma, né, o karma de uma civilização, as ações e os resultados dessas ações, né, a nível coletivo. Então, vamos à próxima questão, que é a mais importante. Como nós fazemos para manter o equilíbrio natural cósmico, né? Esse equilíbrio da natureza, essa harmonia? Como nós iremos criar o equilíbrio da natureza, né? Então, o próximo passo é saber, ok, então tá, eu entendi, eu sou o ser humano, eu tenho
esse intelecto inteligente, e é uma faca de dois gumes, me permite, né, crescer, evoluir mais rapidamente, mas ainda assim me permite cometer erros grotescos, né, ao nível de até mesmo destruir o equilíbrio que sempre reinou nos nossos meios ambientes, né? Então, como é que eu vou restabelecer o equilíbrio? Como é que eu vou criar o equilíbrio, né? Então, naturalmente, nós não criamos o equilíbrio porque a natureza é uma estrutura inteligente, né, bem ordenada e equilibrada, né, em total, em perfeita ordem. O que a gente tem que parar de fazer é de causar o desequilíbrio, né? Então, a gente não causa o equilíbrio, a gente evita de causar o desequilíbrio, né? Então, a resposta de Krishna a esta questão, né, como eu faço para criar de volta o equilíbrio da natureza, né? Krishna diz: a pessoa mantém o equilíbrio da natureza apenas através do Karma Yoga, né? Como é que eu vou restabelecer o equilíbrio da natureza? Você tem que se tornar um Karma Yoga, passar por esse processo de conhecimento espiritual, desenvolver uma visão védica, desenvolver uma atitude, né, de agradecimento, de gratidão, de reconhecimento dessa oportunidade de viver aqui, de crescer como possibilidade de crescimento, e adequarmos, né, nos harmonizar com essas leis que existem em total equilíbrio natural. Então, o que eu tenho que fazer através do caminho? Eu não vou criar a harmonia, eu vou parar de impactar negativamente esta harmonia, né? Aí, rapidamente, essa natureza, né, esse equilíbrio, essa harmonia da natureza, essa harmonia cósmica, ela se restabelece na medida que a gente para de impactar negativamente essa estrutura inteligente, harmônica, equilibrada desses princípios cósmicos, né? Somente através do Karma Yoga, a resposta de Krishna, somente através do autocontrole, do conhecimento dessas escrituras que nos permitem a autodisciplina. Por quê? Porque a ignorância ela é incontrolável se a gente não tiver o conhecimento que nos permite a disciplina. Como dizia antes, eu tenho uma atitude negativa e voraz de consumir tudo ao meu redor, né? Como é que eu vou resolver esse problema, né? Eu vou resolver esse problema através da disciplina, do autocontrole, que depende de conhecimento, uma mudança cognitiva, como nós vimos. O Karma Yoga é uma mudança cognitiva, né? É simplesmente você continua agindo do mundo, mas você modifica, né, o ângulo de sua compreensão, né, que vai permitir a você um outro tipo de atitude, de comportamento, né, que vai controlar e disciplinar essas vássanas cósmicas ignorantes que estão sempre ali querendo o que querem, quando querem, custe o que custar, né? Então, este é o espírito, este é o conhecimento do Karma Yoga que irá, ido à nossa força de vontade, disciplinar esta ignorância universal. Assim fazendo, nós evitaremos o utilizo não sustentável dos recursos naturais ao nosso redor. A gente não vai explorar a natureza de modo desequilibrado para somente o meu benefício próprio, né? Eu estarei utilizando, eu estarei interagindo com a natureza de tal modo que eu tiro, mas reponho, né? Eu extraio, mas eu dou, né? Então, um equilíbrio, né, sustentável da natureza, somente através desta atitude de reverência, né, para com a natureza, para com a criação. A criação precisa ser vista como o Criador manifesto. Com a criação, é tudo o Criador, é a causa inteligente, é a causa energética, é a causa material, e é a natureza, ele se manifesta como o universo.
percebido a todos nós através dos nossos órgãos sensoriais, né? Então, este conhecimento espiritual é que irá permitir a nós esse espírito do Karma Yoga, de reverência e gratidão. E aí, somente então, vendo Ishvara em tudo e em todos, eu respeitarei a natureza e eu farei um esforço enorme de manter o equilíbrio, né? Um esforço enorme de manter o equilíbrio. E às vezes não é fácil. Eu estou tendo aqui um problema na minha cozinha, tem um monte de formiga que decidiu de morar aqui na minha cozinha, né? E no início, né, eu pegava as formiguinhas uma por uma e botava para fora. Pegava uma por uma, botava para fora. Pegava depois, quando era mais, pegava 5, 10, 15, botava para fora. Eu não posso matar essas formiguinhas, porque elas também são filhas de Deus, né? Fazem parte dessa criação. E aí chega um momento que você fala, como é que eu vou fazer? Eu falo com um, falo com o outro, eu tenho que botar o veneno, né? Então, não é fácil muitas vezes, entendeu? Às vezes não é fácil. É como você tem uma infestação de barata. Barata também são criaturas de Deus, elas servem um determinado propósito. Há quem diga que mosca, mosquito e barata servem o propósito de causar papa karma fora para nós, a gente pagar alguns pecados, entendeu? Mas aí, quando você tem um monte de barata na sua casa, né, voando para lá e para cá, você diz, ok, Ishvara, eu entendi, é o meu papa karma, mas agora o meu dharma é que olhar para essas situações e tentar compreender e manter esse equilíbrio entre todas as espécies, né? Então, como nós já antecipamos, né, eu não posso trazer harmonia para a natureza, porque a natureza é harmônica, eu preciso observar a harmonia, observar o equilíbrio, observar essa inteligência e não impactá-la negativamente. O que eu tenho que fazer é evitar perturbar esta harmonia. Ele dá um exemplo interessante, né? Por exemplo, você tem um projeto em casa, você tem que fazer digamos assim, eu vou fazer o Natal em casa, eu vou cozinhar 10 pessoas, e é um projeto, né, é um projeto sério, né, requer muito empenho, um certo talento. Aí os meus amigos dizem assim, eu vou aí ajudar vocês, vou ajudar você. Você está sozinho? Vou ajudar você, né? Mas os que não têm nenhuma ideia do que é higiene, limpeza, culinária, né? Eles não sabem de nada disso, né? Então, as pessoas, naquelas condições, virem me ajudar, né, elas podem o quê? Elas podem causar muito mais perturbação do que ajuda, podem atrapalhar muito mais do que ajudar. E a gente ouve, muitas vezes, falando, não, deixa que eu faço sozinho, porque senão você vai mais atrapalhar do que ajudar. Vocês lembram dessa expressão? Né? Vai atrapalhar mais. A mesma coisa nós, como Karma Yoga. Ishvara está lá dizendo assim, não tenta querer reinventar a roda, não tenta querer reinventar a harmonia do campo. Deixa comigo que a harmonia do campo é inerente ao campo. Tudo que você deve fazer é evitar de atrapalhar, né? Evitar, né, de criar encrenca, de desarmonizar o campo, né? Tudo isso que ele pede por nós, a nós. Não interfira negativamente. Bhagavan diz, Lorde diz, você não precisa harmonizar a criação é harmoniosa porque eu ordenei que fosse harmoniosa. Você, através de sua interferência, né, você vai acabar prejudicando, porque você não sabe realmente como estabelecer harmonia. Portanto, simplesmente pare de poluir a água, poluir o ar, de devastar os nossos recursos naturais de modo insustentável. Né? Até mesmo Mantra Veda recomenda como você deve tratar o tanque d'água ou um rio. Entretanto, o primeiro que fazemos é colocar a perna para testar a temperatura da água. Aqui, a beleza dos Vedas, a beleza dessa cultura védica, vedântica, é uma coisa realmente incomparável, né? É de tirar o chapéu. E toda vez que eu entro, né, para ver esses exemplos do Swami, eu me lembro da minha experiência na Índia, honestamente me vem vontade de começar a me preparar para
e viver e morrer na Índia, porque a beleza é uma coisa, o simbolismo, né, dessa religiosidade, desta cultura védica, vedântica, você encontra ao seu redor, né, é uma coisa linda, né? Então ele diz, quando a gente vai nos rios na Índia, né, o Ganga, né, o Gangotri, né, o Ganges, né, o rio Ganges, quando você vai no Ganges, por exemplo, né, você faz o quê? Você, antes de mais nada, você faz uma oração, né? Você tem uma reverência pelos Ganges, e não é somente pelos Ganges, por todos os rios. Os rios são aqueles que nos dão a alimentação, nos dão a vida. Então, toda vez que um indiano religioso, né, morando principalmente nesses locais onde existe ainda a Índia, dos bons tempos, a Índia como capital espiritual deste planeta, ali existe essa reverência por Deus, representados pelos elementos, e a água é um dos elementos mais fundamentais, é o que nos dá a vida. Então, você vai no rio lá, antes de você se banhar no rio, você faz uma prece de agradecimento por Ishwara, né, manifesto como o elemento água, né? Então ele está dizendo, quando a gente vai nos Ganges, né, a gente apresenta, né, a gente vai apresentar as nossas reverências, o nosso namaskara, os nossos agradecimentos, as nossas preces de gratidão, né? É um ritual com a aspersão de água para expiação dos pecados, né? Então a água dos rios irão lavar os meus pecados através desta minha prece, desta minha reverência, né? Porque a água, ela é aquilo que nos deu a vida, portanto, é um grande símbolo de Ishwara, um grande símbolo de Deus. Então, esta atitude de reverência, de devoção, de agradecimento, de gratidão, né, por Ishwara, representado pela água, é um grande, né, é um grande removedor dos nossos pecados, a purificação de pecados. Você está tendo um contato direto com uma das expressões de Deus e dizendo assim, obrigado, Deus, que, por favor, você possa lavar as minhas impurezas, os meus pecados, né? Aí depois você entra na água, né? Você entra com cuidado, evitando de poluir o rio, né? E na Índia as pessoas têm o hábito de cuspir mesmo, eles cuspem porque eles mastigam umas folhas, umas coisas vermelhas lá, né? O pampa, né? E aquilo ali fica colorido, suja tudo, as paredes, né? Então, no início ele coloca assim, né? Nós andamos no Ganges e as pessoas, elas esquecem, né? Do mesmo modo, a gente serve um almoço para nós mesmos e aí a gente, de repente, no corre-corre, a gente esquece de, antes de começar a almoçar, a gente apresentar as nossas reverências, os nossos agradecimentos por Ishwara, porque Ishwara se manifesta como aquele prato de comida, todos os elementos, todos os fatores e princípios, né, corroboraram para produzir esta fonte, né, de vida, que é um alimento que depende da água, né? Então, essas reverências, essas atitudes, esses rituais que nos lembram, nos recordam de que tudo é Ishwara, que nós devemos estar gratos por Ishwara, por tudo que nos concede, né? Marcelo, eu acho que todo esse Bhagavad Gita está me conduzindo para uma encruzilhada. Eu acho que eu vou transferir o Vedanta Brasil para a Índia. A gente vai todo mundo mudar para a Índia e fazer um ashramzinho Vedanta Brasil na Índia. O que vocês acham? Estou dentro. Do mesmo modo, nós precisamos observar as nossas refeições, né? O oceano, o ar, o fogo, né? Tudo, né? É uma vida de reverência, é uma vida de reverência a Deus por tudo que nos concede. É a vida de um Karma Yogi, é a vida de equilíbrio cósmico que é mantido com os outros seres, né? Tudo isso através da observação das leis que regem o campo, a observação do Criador, né?
e observação da atitude adequada como criatura, em referência ao Criador e à criação, que irá produzir aquilo que é mais valioso na experiência humana, que é a minha elevação espiritual, né? Esta reverência para com a natureza se chama Karma Yoga. E quando digo natureza, eu incluo os animais, os humanos, as plantas. Portanto, o equilíbrio é produzido pelo karma. Karma significa Karma Yoga, né? Este punha que produz as chuvas e as águas é subproduto de uma atitude e de ações em harmonia com o Dharma, são ações do Karma Yoga, né? Então, esta atitude de Karma Yoga do ser humano é a única contribuição do ser humano para, pelo menos, não impactar negativamente este equilíbrio natural, né, dessa inteligência cósmica. Então, o Karma Yoga é o único modo através do qual a gente pode evitar de impactar negativamente este equilíbrio, né, natural, né, esse equilíbrio cósmico, essa harmonia entre todos os seres, etc., etc., né? A beleza desses ensinamentos é alguma coisa realmente, né, incrível. Não existe nada mais prático, né? Não existe nada com mais bom senso, né? Compreender o Criador, as suas leis, se adequar, se harmonizar, viver com esse espírito de gratidão e reverência, né? Sabendo que tudo isso aqui é uma escola, uma possibilidade de crescimento espiritual, né? Mental, emocional também. Então, você, dessa perspectiva do Karma Yoga, você vai passar por essa escola e você vai continuar esse processo de evolução da alma individual sem declínios, né? Sem obstáculos fortes, pesantes, passar por retrocessos, né? Etc. Você vai, mais ou menos, né, seguindo o seu caminho como alma individual, né? Seja onde você volte a reencarnar, se reencarnar ou não, né? Você quer crescer, desenvolver, purificar, se tornar uma pessoa santa, né, no bom senso, né? Desenvolver a sua divinidade, deixando para trás a sua humanidade, que deixou para trás a sua animalidade, que por sua vez deixou para trás a sua vegetabilidade, que por sua vez deixou para trás a sua minerabilidade. Então, este é o nosso processo, e a observação desses ensinamentos que foram revelados para nós, e somente nós, os vivos humanos, são de uma beleza incrível, né? Que nos permitem realmente este crescimento, este rápido crescimento. Então, quais são os eventos que se sucedem? Nascemos da comida, os alimentos têm por causa da chuva, a chuva ocorre devido a essa harmonia cósmica, e a harmonia cósmica depende do Karma Yoga, uma atitude, ações em harmonia o Dharma com uma atitude do Karma Yoga, uma atitude de reverência, devoção e agradecimento. Isso significa que a causa primordial dos seres humanos é apenas o Karma Yoga. Do ponto de vista dos seres humanos, é o Karma Yoga, para manter essa harmonia cósmica. Assim, somente através desta atitude de harmonia cósmica, através de várias camadas de eventos, nascem os seres vivos. Isso significa que eu, ou minha existência, dependemos do karma, desta harmonia cósmica, né? Então, o karma aqui é apresentado como a lei fundamental da manifestação, chamada causalidade, né? Causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Esse causa e efeito, quando mantido em total harmonia cósmica, né, em harmonia da natureza, causa e efeito, ela naturalmente irá dar vida aos seres vivos, orgânicos, inteligentes, né? Então, nós dependemos desta harmonia. A harmonia nos trouxe a vida, né, a vida desses seres inteligentes, né, os humanoides nesse planeta, né, os jivas humanos,
né? A minha existência, o meu processo me trouxe até aqui devido a esta harmonia cósmica, né? Que depende do karma coletivo de uma civilização. E da onde vem o karma? Em última análise, o karma vem dos seres humanos, porque nós respondemos aos estímulos agindo, dizendo, fazendo, e esses karmas irão produzir o sanchita, irão produzir o parabhada, e esse parabhada vai ser mais condicionado por punya ou mais por papa. Se tiver muito papa, de repente a gente não terá nem mesmo água suficiente para manter uma civilização. Quem sabe a gente não vai ter oxigênio suficiente, quem sabe a gente não tenha fogo suficiente se tiver um resfriamento, né, devido a excesso de poluição ou manipulação da nossa atmosfera através de tecnologias atualmente utilizadas pelos homens. Tudo pode acontecer uma ruptura, né, com esse equilíbrio que simplesmente traria, né, o extermínio dos seres vivos inteligentes neste planeta, né? Então, o karma depende de nós, a nossa atitude, as nossas ações. Nós nascemos do karma e o karma nasce de mim. Por quê? Porque é o meu karma me traz aqui e são as minhas ações que irão produzir os meus karmas futuros, né? Por isso, o meu karma, eu e meu karma somos independentes, significa minha responsabilidade a respeito do meu parabhada karma é inegável, irrefutável. Se você vive em sociedade, você, evidentemente, tem que contribuir para esta sociedade. Só assim o ciclo se completa. Você extrai, você dá, você extrai e você dá, né? Você corta algumas árvores, mas você planta algumas árvores, né? Você deve adicionar uma coisa a mais. Os karmas nascem dos seres vivos. Aí, então, o ciclo estará completo, né? Os karmas nascem dos seres vivos, ok? Os jivas, né? Os seres com corpo sutil e com esta sentiência de observar o seu meio ambiente e responder aos estímulos do mesmo, e os outros seres vivos respondem em harmonia, portanto, eles não causam desequilíbrio que possamos categorizar como punya papa, mas os seres humanos, eles sim, devido ao livre-arbítrio, né, eles podem interferir neste equilíbrio. Os karmas nascem fundamentalmente dos seres vivos inteligentes, né? Assim, eu completo este ciclo apresentado no verso 14, né? Que o karma, as nossas ações em observação ou não ao Dharma, que irão impactar positivamente ou negativamente neste equilíbrio, nesta harmonia cósmica, né? Que é apresentada também como punya, né? Circunstâncias de vida que nos permitem, né, viver, interagir e crescer, evoluir, né, através do exercício da nossa inteligência humana, o exercício do livre-arbítrio, né, guiados pelos ensinamentos dos Vedas. Saiba que são nascem do Veda. Agora nós entramos num outro verso, o último verso foi realmente muito bonito, como nós vimos, né? Verso 15. Saiba que a ação nasce do Veda. O Veda nasce do Senhor. Portanto, o Veda é todo penetrante, é todo pervasivo, é sempre empregado no yajna, nesta harmonia cósmica. Então, saiba que a ação nasce do Veda, né? O Veda Vedas são escrituras, revelações religiosas, espirituais, que foram concedidas, não originadas pelo homem, mas originadas por Ishvara, através dos rishis, para os homens e as mulheres, naturalmente. Saiba que as ações dos homens e das mulheres, elas devem nascer dos Vedas.
os Vedas revelam o modo qual os homens e as mulheres, os seres vivos, devem agir de modo a se manter equilibrados e harmonizados com esta harmonia cósmica, com este equilíbrio cósmico. Então, os Vedas, essas revelações, essas escrituras, né, elas nos concedem um manual de ação, um manual de como me conduzir neste universo, como me conduzir no meu meio ambiente. Então, isso vem dos Vedas. Os Vedas vêm de Ishvara, como nós sabemos. Portanto, o Veda, ele é todo pervasivo. Por quê? Porque Ishvara é todo pervasivo, é o puro Sattva, é a inteligência da totalidade do manifesto e a inteligência da natureza deste Ishvara, deste pura Sattva, como, né, o absoluto Brahman. Então, este conhecimento de Satya e de Mithya, ele é todo penetrante, porque Mithya é um universo sustentado por esta inteligência. O corpo, como eu digo sempre, Ishvara, é um ser vivo, né? Não materializado aos nossos órgãos sensoriais, cujo tecido, cuja a textura, o seu corpo, digamos assim, é o quê? Puro conhecimento, pura inteligência. Ishvara é pura inteligência. Mas como é que a gente vai definir Ishvara como pura inteligência? É um ser vivo, autoconsciente, invisível, quase tão invisível como o Brahman. Brahman, a gente diz, é o mais invisível dos invisíveis, o mais sutis dos sutis. Ishvara é o mais sutil dos sutis dentro do âmbito de Mithya, ok? Ele é invisível e ele é um ser vivo, ok? Ele é vivo, mas o seu corpo, ele é não material, porque ele é puro Sattvaguna, é pura inteligência, conhecimento. Então, ele não constitui um ser, um corpo, né, vivo, materializado, mas ele se materializa no cosmos, como todo o universo. Por quê? Aqui ele diz, porque Ishvara, né, o Veda, o Senhor que vem dos Vedas, o Veda que vem do Senhor, ele é todo pervasivo, ele é todo penetrante, ok? E ele é sempre a harmonia que sustenta a si, como o universo, o cosmos manifesto, ok? Então, vamos ver aqui o desdobramento de tudo isso nas palavras do Swamiji. Como você sabe, qual karma mantém o equilíbrio da criação e quais karmas violam este equilíbrio? Isto é um problema, porque nós, humanos, temos um intelecto limitado, como nós sabemos. Ishvara é puro Sattvaguna, e nós temos um pouco de Sattva, né? Uma boa quantidade de Sattva em nosso intelecto, em nosso corpo sutil, produzindo essa inteligência, né, humana, essa consciência humana, mas essa consciência humana ainda é condicionada por um pouco de rajas e tamas, né? Então, a nossa capacidade de compreensão e conhecimento é limitada. E, ainda assim, nós precisamos de discernir, né, e optar, escolher ações, palavras, atitudes que sejam em harmonia com esta inteligência, com este equilíbrio cósmico, né? Então, como eu vou saber quais ações manterão esse equilíbrio cósmico, né? Então, quais ações irão violar? Então, este é um problema de todo ser humano. Mas Ishvara, quando nos criou, nos desenvolveu nesse processo natural de evolução, aí aparecem esses seres vivos, né, que se destacam, né, acima dos animais. Nós temos os outros reinos, nós temos os reinos animais, né, e aqui nós temos os reinos humanos, né, nós, os seres humanos, ou os humanoides, nós temos uma inteligência privilegiada, né? Então, nós, com essa inteligência, ainda assim, não temos modo de discernir, né, por nós mesmos, né, como vivermos em harmonia com essas leis cósmicas universais, né, de equilíbrio, de inteligência bem estruturada. A gente não sabe.
A gente não sabe. Então, Ishvara não nos deixaria, não nos abandonaria numa situação dessa sem lançar para nós um instrumento que nos permita compreender. As nossas ações devem nascer dos Vedas. Os Vedas nasceram do Criador. Os Vedas foram revelados para os seres vivos através do Criador e através dos rishis, que foram simplesmente antenas receptoras desses conhecimentos que são embutidos na criação. Então, nós recebemos essas revelações, as escrituras védicas, né, que nascem do Senhor, né? Então, nós, com a limitação intelectual que nós temos, nós precisamos desses conhecimentos para nos conduzirmos, né, transacionarmos neste mundo. Sem essas revelações, sem essas escrituras, se torna impossível viver em harmonia, e a gente vê isso neste período chamado de Kali Yuga. As pessoas se afastaram de Deus, se afastaram das escrituras religiosas, sejam quais elas forem, né? E afastando-se, elas se tornam sempre mais ignorantes do ponto de vista espiritual e mais inteligentes do ponto de vista científico e tecnológico. Então, a gente está com um perigo monstruoso, né? Seres humanos espiritualmente, né, infantis, né? Eles definharam, né? Eles são realmente ignorantes espiritualmente e, ao mesmo tempo, com essas armas de destruição de massa ao seu poder, né? E com essa ignorância que os move, né? Então, este intelecto limitado humano, ele precisa de nascer e se submeter aos ensinamentos dos Vedas, de modo que ele possa compreender um modo, uma direção de vida através do qual ele não destrua a harmonia do meio ambiente e possa crescer através da harmonia do meio ambiente. Se nós destruímos a harmonia do meio ambiente, a possibilidade de crescimento espiritual neste planeta se torna praticamente impossível. É por isso que vocês me ouviram dizer diversas vezes, né? Se a gente destruir o campo, se a gente destruir a harmonia, se a gente destruir o equilíbrio entre Dharma e Adharma, este planeta, a vida neste planeta já não serve este propósito de nos permitir o desenvolvimento, o crescimento espiritual. Mas há quem diga que ainda assim irá servir o propósito de exaurir Papa, exaurir os nossos débitos kármicos, de modo que a gente vem aqui para sofrer e assim exaurir, gastar, né, um pouco dos nossos papakarmas, né? A gente nunca sabe com certeza qual é a ação em harmonia com o Dharma, qual é a ação que vai manter este equilíbrio, né? E a gente vê na ciência diversas coisas que a gente faz de modo a facilitar, né, a nossa vida, né? Como no caso as químicas, né, emitidas pelas geladeiras, que depois de um certo tempo foi visto que contribuíam para esses buracos, né? No nível, né, na camada do ozônio em torno da nossa atmosfera, né, na nossa atmosfera. Então, a gente vai descobrindo e a gente vai tentando, do ponto de vista científico, né, nos corrigirmos, né, mas não sempre essas correções são feitas, né. Então, por quê? Por que não são feitas? E algumas vezes, poucas vezes são feitas, porque a estrutura social vai se entrelaçando, vai se estruturando, aí daqui a pouco, não, você não pode parar de danificar, né, este aspecto ou aquele aspecto deste equilíbrio, né? Por quê? Porque existem muitos empregos envolvidos, existem muitos interesses econômicos envolvidos, né? Então, a gente vai puxando, empurrando com a barriga esses problemas, até que os problemas se tornem, né, devastadores, né? Mas algumas coisinhas a gente pode ir resolvendo.
De modo que, deixado por conta da natureza, nem mesmo um meteorito pode realmente afetar ou destruir a vida no nosso planeta, porque existem camadas na nossa atmosfera que irão produzir uma fricção com o meteorito que ele queima antes de nos atingir. Então, tudo é feito, né, em harmonia, em equilíbrio, né, de modo tal este planeta possa servir o propósito de uma escola para a evolução da inteligência humana, né, da alma individual, encarnada como um humano do planeta Terra, né? Mas, depois de alguns anos, eles descobriram, né? Não, aqui. Continuamos a criar produtos danosos, capazes de promover um buraco enorme ali no na nossa atmosfera, né? Então, isso poderia permitir um meteorito de nos impactar, né? Porque nós estamos, sem saber, devido à nossa ignorância, né? Fazendo algumas crateras lá, né? Nós fazemos coisas e é natural, a gente coloca, a ciência vai desenvolvendo, né, novos produtos, digamos assim, novas tecnologias que nos proporcionam, né, mais conforto, isso e aquilo, mas muitas vezes, né, a gente não quer ver os efeitos colaterais, os efeitos negativos, a gente vê isso na ciência médica, né? Todos os medicamentos têm efeitos colaterais horríveis, né? Então, a gente vai deixar, não, mas tem a indústria farmacêutica é muito forte, tem muito dinheiro envolvido, muitos interesses, muitos empregos, né? É o que move a economia, etc, etc. Então, a gente vai empurrando, vai, entendeu? Deixando isso, e quando a gente vê, a gente vai destruindo, né, a harmonia dos nossos meios ambientes, né? E a gente não sabe dessas coisas antes, a gente sabe depois que a gente faz. Por causa da limitação do intelecto humano, certos efeitos colaterais, como efeitos colaterais de medicamentos, né, efeitos colaterais de alguns pesticidas, né, efeitos colaterais de um monte de produtos, né, da agroindústria, né, que também produzem efeitos negativos, né, como o DDT. Então, só após muito utilísio, a gente vai descobrindo os impactos danosos, né? Aí ele faz uma piadinha aqui, aí quando a coisa vem à superfície, aí a imprensa começa a descobrir, e a imprensa, se ela não foi devidamente comprada pelos interesses financeiros, né? Aí a imprensa começa a falar, a protestar, e aí o que ocorre? Aí eles têm que dizer, ok, a gente não pode mais usar esses produtos químicos, né? Aí o que eles fazem? Porque eles têm que proteger as indústrias, os grandes capitalistas. Isso, então tá, a gente não vai usar mais, a gente vai exportar para a Índia e para o Brasil, né? Então ele fez uma piadinha, porque é sabido, né, que as coisas, quando são proibidas no Ocidente, né, nos países do primeiro mundo, para não prejudicar os capitalistas, né, que produzem esses venenos, eles exportam para os países pobres, só para nos dar uma dimensão, entendeu? Do quanto adármico sejam as nossas sociedades, né, atuais, né? Tudo que a gente desenvolve, inventa, né, a gente sempre pode incorrer em consequências que nós não tínhamos nenhuma ideia, por isso devido à limitação do nosso intelecto. As escrituras afirmam que é absolutamente necessário um modo de vida destinado à harmonia universal, que depende do intelecto humano, mas seja dependente das coerências apontadas nas escrituras. Então, as escrituras, elas não podem antecipar
as nossas descobertas, ela não pode dizer assim, olha, depois de 200, 300 anos vocês vão descobrir isso e aquilo, mas saibam que não, isso e aquilo possuem diversos, né, efeitos negativos. Portanto, estejam atentos, as escrituras não vão, né, decifrar, né, todo o potencial conhecimento, né, e as suas consequências, muitas vezes danosas, que não justificam o desenvolvimento de tais descobertas, né, de tais conhecimentos. Então, eles não vão entrar nesse detalhe, mas os Vedas irão, sim, apresentar para a gente, né, um modo, um estilo de vida que facilita a harmonização de nossas vidas, né, com essas leis cósmicas universais em perfeita harmonia e equilíbrio, né? Então, ele diz aqui, é necessário um modo de vida destinado a harmonizar o indivíduo a essas leis universais, que independa do intelecto humano. Por quê? O intelecto humano é muito limitado, é sujeito a muitos erros de interpretação. Então, essas escrituras, essas direções, né, elas vêm das escrituras para que o indivíduo possa harmonizar as suas vidas com essas leis universais, mas essas diretrizes, né, ela não depende do intelecto humano, né, mas ela é dependente das escrituras, das coerências apontadas nas escrituras, determinados apontamentos das escrituras, porque as escrituras elas não são produtos do intelecto humano. Aí a gente compreende ainda mais claramente quando nós dizemos que as escrituras não foram originadas pelo intelecto humano. Por quê? Por quê? Porque o intelecto humano é limitado. Tudo que é originado do intelecto humano é sujeito a revisões, correções, porque são todos eles sujeitos a erros, né? Então, uma escritura genérica que nos dão as diretrizes, os modos através dos quais nós podemos viver em harmonia e crescer e evoluir, né? Não pode vir dos homens, porque o homem possui conhecimento limitado, né? Só pode vir de Ishvara, né? Então, não pode vir dos homens. As escrituras não são produtos do intelecto humano. Né? Caso contrário, eles estariam sempre sendo revisadas, e as nossas escrituras jamais foram revisadas. As escrituras são perfeitas, elas não requerem revisões, porque não existe nada que possa ser dito um erro, um engano, uma falha. Né? Então, não veio do intelecto humano, ao contrário da ciência. As escrituras são chamadas de Alpauruseshaya. Não são invenções do intelecto humano, mas são revelações de Ishvara através dos rishis para o intelecto humano. São revelações para o homem, não são criações originadas dos homens, dos seres humanos, ok? A gente para por aqui, porque não sei por que me veio um calorzão que eu estou suando. E a gente volta na terça-feira, né? Às 7h30, né, Marcelo? Ok? Alguém tem alguma questão? Alguma reclamação? Só desejo bom Natal para todos, saúde e paz. Namastê, professor. Obrigado. Obrigado, obrigado. Namastê, Feliz Natal a todos vocês. Om Purnamada Purnamidam Purna Purnamudachyate Purna Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Thank you, my dear friends, meus queridos. Thank you. Namaste.